Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje hoje nós estamos terminando o livro de Juízes. Que bênção, né? Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero responder umas perguntas de alguns inscritos do canal. E, para isso, eu já convido você também a pegar a sua Bíblia e vir comigo, fazermos esse estudo minucioso da Palavra de Deus e observarmos o direcionamento que Deus nos dá para andarmos na presença dEle. É importante que nós tenhamos, esse conhecimento espiritual para que a gente possa andar na presença de Deus, fazendo a vontade dEle e não a nossa. Nós temos que nos abandonar o mundo, em todos os sentidos, e andar em conformidade às leis, os decretos, os mandamentos de Deus. E para que nós venhamos, andar na obediência diante de Deus, nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que conhecer esse contrato que ele fez conosco. Que contrato é esse? Ali no contrato que ele fez conosco, ele colocou leis, mandamentos, decretos, obrigações, deveres, tudo que nós devemos, para que nós alcancemos, o reino dele. E a pergunta que foram vários que eu junto, eu espero juntar e coloco, mas assim, nem todo mundo fizeram a mesma pergunta, mas assim, no sentido geral, dá mesmo sentido, traz uma mesma explicação. Então, me perguntaram assim, por que todo mundo vai para o céu? Ou outras me perguntaram, quem vai para o céu? Por que Deus chama todo mundo para o céu? Se Deus... Isso foi perguntas, que eu estou respondendo, por isso que eu falei para vocês, eu pego tudo, englobo tudo. E outras também que perguntaram assim, como foi a pergunta que eu me lembro? Se Deus ama a todos, por que existe tanta, violência na Terra? Se Deus é amor. Porque as pessoas, eu profiro, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, os mandamentos são muito rígidos para nós. Então, as pessoas, às vezes, elas têm dúvidas, de como, Deus, quem que serão os salvos, como eu recebi milhares de perguntas assim, quem são os salvos? Quem serão os salvos? Irmãos, eu vou ser bastante categórico, bastante simples também, direto no ponto. Eu vou dar um exemplo para você. Quem quer ir para o céu? Se você fizer essa pergunta para todos os habitantes da Terra, quem quer ir para o céu? Com certeza todo mundo vai querer. É a mesma coisa se eu perguntar para você. Quem quer trabalhar para o governo? Abre uma lista, Talvez o governo chegue e fale assim, saiu vagas para todos os que têm interesse em trabalhar no governo. Então, não importa se você sabe ou não, tem aquela vaga. Então, aquilo ali vai virar uma fila quilométrica, porque todo mundo quer trabalhar no governo. Porque o governo paga bem, você não trabalha no sábado, você não trabalha no domingo, não trabalha no feriado, e não trabalha direito. Você só enrola, a verdade é essa. Que eu já trabalhei lá, eu falo isso porque eu já tenho experiência nesse sentido. Então, as pessoas enrolam um pouquinho. Por quê? Porque a máquina tem que estar sempre uma engrenagem, A engrenagem não pode ser muito rápida, porque se for muito rápida a engrenagem, ela vai estourar. Então, o governo também segue esse ritmo
que não pode, a máquina governamental, ela não pode trabalhar naquele ritmo acelerado. Tem que trabalhar num ritmo mais devagar, porque senão vai arrebentar lá na frente. Então, com Deus também é a mesma coisa. Aí se Deus falar que vai levar todo mundo para o céu, Deus chama, né? Deus chama. Ele fala, vinde todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então as pessoas com esse versículo, as pessoas acham assim, todo mundo vai ser salvo. Porque todo mundo está cansado. Todo mundo está cansado, todo mundo está aflito, todo mundo tem problemas. Então ele vai para o céu. Ele é bonzinho aqui na terra. O que significa a palavra ser bom para o ser humano? Bom para o ser humano é aquele assim que, olha, eu não ligo para ninguém, eu pago meu dízimo, dou oferta, eu não brigo com ninguém, eu tenho meu cantinho. Essa pessoa acha assim, eu sou um santo. Né? Ela se acha um santo. Mas não é bem assim. Agora eu vou chamar a sua atenção. Eu vou perguntar, é fácil entrar no governo? É fácil ser um funcionário público? É fácil? Você vai me responder não. Porque se fosse fácil, todo mundo seria funcionário público. Seria lá um entra e sai toda hora. E quem tá lá não ia sair. Quem tá lá, talvez você olhe, quem tá lá não sai. Quem é funcionário público não sai, não pede demissão. Por quê? Porque ele sabe que lá fora o negócio esquenta. Então ele não vai pedir demissão. Ele fica lá no funcionário, ele fica lá até morrer ou aposentar. Não é verdade? É verdade, gente. Todo mundo quer ser funcionário público. Todo mundo quer ser funcionário público. Mas sim, exige o governo, para você ser um funcionário público, temos que ter uma exigência. Tem que passar por um concurso público, não é verdade? Quem é funcionário público tem que passar por um concurso público. Todo funcionário público passa por um concurso público. E aquele concurso público é muito, muito, muito refinado. Às vezes tem 2 vagas para mais de 1 milhão de pessoas. Você está entendendo? Olha só. Aí o governo faz concurso, às vezes, para 2 vagas. Só que aquelas 2 vagas tem mais de quase 1 milhão de pessoas. Então, quem vai passar? É aquele cara que estudou, que passou o tempo dele todo estudando, que tem muito conhecimento. É aquele cara que está no primeiro. Ele pode ter 2, 3, 4 pessoas que estão ali, que passaram e tiveram nota 10. Pode ter 4 pessoas, mas só tem 2 vagas. 4 pessoas, digamos assim, tem 4 pessoas que passaram no concurso público. Vamos ver um concurso assim de oficial de justiça. Tem 4. 4 passaram com notas excelentes, com 10. Não tem que reclamar. Mas só tem 2 vagas. E o que acontece? Ali eles vão fazer um funil. Ali eles fazem um funil de quem tem mais idade. Quem tem mais estudo. Se você tem pós-graduação, se você tem doutorado, se você é mestrado. Ali eles vão fazer um funil. Aí, dentro daqueles 4, talvez apenas um consegue aquela vaga. Você está entendendo? Apenas um vai conseguir passar por aquela vaga. Porque aquele um tem tudo. Ele tem mais do que aqueles outros que passaram também com notas excelentes, com 10. Não era para passar no concurso? Eles conseguiram. Mas só que tem mais na frente, eu tenho mais uma porta que te bloqueia. Não. Só vai entrar aqui quem tem, que é concursado, passou com nota máxima.
é doutorado, é mestrado, é pós-graduado, é tudo mais e tudo isso e muito mais. E tem que ter a idade também. Aí aquele felizardo consegue aquela vaga. Não é assim? É assim. Aí você fala, poxa vida, eu matei de estudar. Eu deixei minha vida social toda para trás para ficar de crachá nos livros e eu não consegui passar. E foi só um que passou. Assim mesmo, eu quero chamar a sua atenção agora, que isso é muito sério. Às vezes eu falo as coisas sérias, mas eu tô rindo, sorrindo. É porque eu lembro, né, das pessoas que se acham, né, tão grandes, tão poderosas. Aí, como que a pessoa vai ser salva? Se para você entrar no concurso público, você tem que passar por esse funil, agora imagina para você ser salvo. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então Deus dá a amplitude, né? Ele amplia, né? Tudo. Todo mundo tem contato com Deus. Ele não fez um estado, ele não fez uma nação. Para você ser de Deus, você tem que viver naquela nação. Aí todo mundo, não, eu tenho que ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu tenho que viver naquela nação. Eu tenho, digamos, uma nação Israel, eu tenho que ir lá no Israel porque eu também quero ser um israelita, eu quero ser salvo. Não. Deus ampliou. Deus ampliou. Você não precisa ser israelita, no sentido que nasceu lá em Israel. Deus ampliou para o mundo todo, para todo ser humano. Todo ser humano tem condições, olha só, tem condições, tem chance de ir para o céu. Todo ser humano tem chance de ir para o céu. Mas exigem o quê? Leis, decretos, mandamentos, para que você venha obedecer. A palavra é essa, obedecer. Não adianta você falar, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu não mato ninguém, eu não firo ninguém, eu sou boa para todo mundo, né? Tem pessoas que ela se dá para todo mundo. Ela se acha assim que ela sendo boazinha para todo mundo, ela vai alcançar o reino dos céus. Mas a língua dela fala de todo mundo. A pessoa vira as costas, talvez ela te dá um pedaço de pão, mas quando você vira as costas, ela fala que você é um preguiçoso, um vagabundo, um ordinário, que não quer saber de trabalhar, todo dia tá lá pedindo para ela. Ela te dá, mas ela mete o pau. Né? Recentemente, uma mulher aí, uma doida aí, falou horrores de mim. Mas eles falam, né? Falam, e ela diz que... Ai, tadinho. Eu falei pra ela, se você me conhecesse, filha, você lavaria sua boca pra falar de mim. Se ela me conhecesse. As pessoas inocentes, né? Então eu perdoo ela porque eu sei que ela é uma pessoa muito desequilibrada. Mas enfim. Quem realmente vai para o céu? Aquele que tem doutorado, aquele que tem pós-graduação, aquele que tem mestrado, aquele que é um bacharelado. Porque para ser doutorado você precisa, né, passar por tudo isso. Esse sim. Aonde está escrito isso? Eu vou passar para você a lista onde está escrito. Vamos ler juntos? Eu vou ler juntos com você.
Vamos pegar minha Bíblia aqui, vamos lá procurar esses versículos. Vamos ler juntos, eu lembro, é lá em Levítico, né? Levítico aqui. Levítico 11, vamos lá em Levítico 11, pega sua Bíblia aí junto comigo, confere esses versículos aí, eu gosto que você confere, para depois não falar que eu tô falando asneira aqui no versículo 11, 44. Olha só, Levítico 11, 44, que diz: porque eu, o Senhor, sou vosso Deus, assim santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Tá vendo? Vamos parar só por aqui. Porque para nós aqui no momento desse estudo só está precisando de saber disso. Ele pede para que nós sejamos santos e ele fala porque ele é santo. Vamos ler lá também Levítico 19, o capítulo 19, o versículo 2. Eu vou adiantar um pouquinho? Não, mas eu vou ler tudo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, toda, redondinho, né? Todo mundo. Dos filhos de Israel, e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Por que ele está exigindo tanto que nós sejamos santos? Isso nós já lemos 2 vezes. Mas vamos mais para frente. Levítico 20, o capítulo 20, o versículo 7, que nos diz: santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ele, mais uma vez, ele está nos exigindo o quê? Santidade. No mesmo capítulo, no versículo... Deixa eu ler aqui aonde que ele... No versículo 26, do mesmo capítulo 20, no versículo 26, aqui no mesmo capítulo, você observa que ele falou 2 vezes. No capítulo 20, no versículo 7, ele fala, né, sede santo, e no capítulo 20, no versículo 26, ele também está repetindo: e sede santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dentre os povos para que sejais meus. Ele pede para que nós sejamos dele, nós tenhamos que ser o quê? Santo. Aí, para confirmar tudo isso, vamos lá no Novo Testamento. É lá em Pedro, 1 Pedro, cadê 1 Pedro? Tá aqui, encontrei 1 Pedro. 1 Pedro é no capítulo 1, né? No versículo 16, tá escrito, Pedro reforça: sede santos, porque eu sou santo. Então, nós observamos que quem vai para o céu? Muitos são chamados. Você já ouviu esse versículo? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É como nós acabamos de falar sobre o concurso público. Quase 1 milhão de pessoas fazem concurso, mas apenas 1 consegue entrar na vaga. Deus também diz a mesma coisa. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, para ser escolhido por Deus, você tem que obedecer, você tem que conhecer as regras. Você tem que conhecer esse contrato. Se você fez uma aliança com Deus, você conheceu, você leu o contrato que ele exige que você cumpra. Eu acho que as igrejas, né, deveriam, né,
Quando a pessoa aceita, fala que aceita Jesus, porque eles convidam, né, a pessoa a aceitar Jesus, deveriam dar um contrato para ela assinar, né? Deveria fazer um contrato das leis de Deus e entregar para a pessoa, né? Todas aquelas leis de Deus, os mandamentos, né? Entregar para a pessoa, agora você está cumprindo. Ou então entregar o contrato, olha, leia esse contrato. Se você ler esse contrato e cumprir tudo que está escrito nele, aí você vem e aceita Jesus. A gente tem que conhecer melhor o contrato para depois você aceitar Jesus. Eu não posso aceitar Jesus primeiro para depois ler o contrato? Pode. Mas seria melhor. Por que eu falo seria melhor? Porque você já está fazendo uma aliança com Deus mais assertiva, sabendo o que você vai passar. Jesus, quando andou aqui na Terra, ele disse uma palavra que fere muitos corações, muitas pessoas. É assim, uma palavra que talvez você fale assim, nossa, eu não consigo. Jesus disse assim, se você não largar pai, mãe, esposa, filho, tio, avó, todo mundo, o mundo, se você não largar o mundo, por amor a ele, você não é digna dele. Forte, né? Quando você para analisar isso. Quantas pessoas falam, eu não vou na igreja porque meu marido não deixa, irmão. Meu marido não deixou eu ir ontem. Minha esposa não gosta de igreja, ela fica encrencando todas as vezes que eu vou para a igreja, então eu nem vou para evitar briga dentro de casa. Ok. Só que depois você não vai entrar no reino dos céus. Deus vai jogar na sua cara, porque você, por amor à sua mulher, por amor ao seu marido, por amor ao seu filho, você preferiu o seu filho do que a Deus. Tem gente que não ouve música cristã em casa porque o filho não gosta. Meu filho não gosta, meu filho suporta. Ainda acha que está contando vantagem. Uau, parabéns! Só que você vai ficar. É assim que funciona. Ele deixou escrito, irmãos. Aí tem aquele povo, né? O jeitinho brasileiro, né? Deus vai salvar. E morre uma pessoa ruim. Aí as pessoas ficam lá, nossa, aquela pessoa era tão bonzinho. Ai, meu Deus, por que Deus levou ele? Ele era tão bonzinho. Agora ele está no céu. Como se você fosse Deus para levar ele para o céu. Você não é Deus. Você não sabe nem se você mesma vai para o céu. Irmãos, nós temos que meditar nessas coisas. Nós não podemos levar isso aleatoriamente achando que nós estamos fazendo bem. Quando você maltrata qualquer ser humano, quando você faz acepção de pessoas, de coisas, irmãs, de coisas. Como assim de coisas? Quando uma pessoa te dá um presente, você fala, eu não uso isso aqui é muito inferior para mim. Eu não quero isso. Você quer para você? Isso eu não uso, isso não sei nem por que ela me deu isso. Você está fazendo acepção de um presente, você está desfazendo do que alguém te deu algo. Mas eu tenho que usar uma coisa que eu não quero, irmão? Se eu ganhar um biquíni de alguém, eu vou usar porque a pessoa me deu? Não nesse sentido. Nós temos que ponderar as coisas, irmãs. Também não é assim. As coisas não é. Por isso que é bom eu ter tocado nesse assunto, porque as coisas não é tão ao pé da letra como você pensa. Então, se você ganhar algo de alguém, porque tem pessoas, né, que provoca,
Eu mesma, infelizmente, aconteceu isso comigo. Eu fui na casa da minha sogra me odeia em todos os sentidos, porque eu sou religiosa e ela é macumbeira, a verdade é essa, tem que ser dita, ela me odeia. E quando eu fui na casa dela, eu era bem mais nova, eu já tô assim, desligada dela, já tenho acho que tem uns 15 anos que nós desligamos totalmente a nossa... Porque a Bíblia fala, se nós temos que adorar a Deus, nós temos que abandonar o mundo. Se uma pessoa está me atrapalhando a minha vida, o meu segmento com Deus, eu afasto dela. Eu prefiro Deus do que ela. Eu me afastei. A Bíblia diz assim, se depender de vós, tende paz com todo mundo. Se está dependendo de mim, porque ela me odeia, se dependeu de mim, eu me afastei dela. Porque eu não vou obrigar uma pessoa a gostar de mim se ela não gosta. Então está dependendo de mim, né? Se você não gosta de mim, tudo bem, tchau, tchau. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir o meu Deus, a minha crença. Porque quem vai levar eu para o céu não vai ser ela, vai ser Deus. Então eu tenho que seguir o caminho de Deus, não importa. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu seria amaldiçoada se eu ficar, né, querendo uma coisa com ela, obrigando ela a me aceitar. Aquilo vai haver um atrito entre nós duas e nunca vai dar certo. Mas continuando, né, o que aconteceu comigo, o que ela fez comigo, mas também não foi por isso que houve essa divergência, mas isso aí já foi como diz assim, um pouquinho do caldo derramado, porque ela fez coisas piores. Mas eu estava na casa dela e ela me conhecia, ela sabia da minha religião, ela sabia da minha convicção religiosa. Ela fez uma galinha ao molho pardo. Eu não conhecia, nunca tinha visto uma galinha ao molho pardo, eu nunca tinha comido. Porque eu não como nada com sangue, porque a Bíblia condena, meu Deus condena. E ela fez essa galinha ao molho pardo com esse propósito, porque ela sabia que eu iria lá aquele dia. E nisso, quando a gente ainda estava tendo assim uma relação assim meia estreita, mas, né, eu querendo, né, conseguir aperfeiçoar para fazer algo, né, para que não venhamos, né, ficar em atrito, em confusão. E ela fez essa galinha. E eu comi. Não sabendo, eu comi um pedacinho, porque eu não... Tanto que eu não gostava muito da comida dela. E eu comi para não dar desfeita. Eu comi. Mas eu não sabia que a galinha era galinha feita com molho pardo. Eu não conhecia, eu não sabia. Ela não tinha me revelado. Depois que eu almocei, ó, para você ver como que o diabo é, né? Aí depois que eu comi, que eu almocei, que eu tinha acabado de me alimentar, ela vira para mim, ironicamente, satânica mesmo. Ela vira para mim e fala, pois é, você não come carlinha com molho pardo. Aí ela deu aquela risadinha de demônio. Pois é, você acabou de comer. Aí eu só olhei para ela assim, no meu pensamento, tola. O pecado que ela fez eu cometer, voltou para ela. Porque todas as vezes que eu vou me alimentar, eu oro a Deus. Que tiver todo mal naquela comida, que Deus tira. Então, o mal foi para ela. A desgraça não caiu sobre mim, caiu sobre ela. Tá entendendo? Então, quando você faz um mal para uma pessoa, maldosamente, principalmente maldosamente, você será culpada daquilo. Não pensa que é a pessoa. Não. Você será culpada, tanto que o próprio Jesus, né, ele nos disse que quando a gente fosse comer alguma coisa, eu acho que foi Paulo que disse isso, não sei, não estou me recordando, mas eu sei que está escrito isso.
quando que alguém for comer alguma coisa, a gente não deve pedir a origem daquilo. De onde veio, o que é aquilo. A gente tem que comer, dar graças a Deus. Então, se ali tem algum mal, tem alguma coisa demoníaca naquela comida, volta para quem fez. Você está entendendo? Volta para quem fez. Isso eu tenho a minha consciência limpa. Graças a Deus. Mas é isso. Então, quem são os escolhidos? Quem entrará no reino dos céus? É aquelas pessoas santas. É aquelas pessoas que obedecem. É aquelas pessoas que fazem um contrato com Deus. Uma aliança. Segue aquela aliança, segue aquele contrato. Eu espero que eu tenha conseguido responder e passar para vocês. Não será todo mundo. Somente os santos. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e santidade. Esses são os verdadeiros adoradores, esses são os escolhidos. Então você fala, então o mundo todo não vai. Lembra do que eu disse? Quem está acompanhando esse estudo, talvez possa lembrar, né, do que eu falei. Quando Abraão, né, Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, que Abraão intercedeu, né, por Ló, dizendo que se Sodoma e Gomorra tivesse lá 5 justo, Deus pouparia a cidade por amor dos 5? Sim, por 5 justos, Deus pouparia ter queimado, né, Sodoma e Gomorra, cidades muito populosas, para você ter uma noção. Como que o justo ilumina um país. Um país. Tá vendo? A gente vamos parar para analisar essas coisas. Não vamos ser crianças, bebês que não entendem nada. Vamos analisar essas coisas. Se o homem analisasse essas coisas, ele seria o mais temente a Deus, mais prudente. Andaria fazendo as coisas mais diante de Deus. Mas vamos agora, eu creio que eu já consegui passar para todos vocês essa explicação, essas perguntas que me questionaram, mas agora vamos no nosso estudo, né? O interesse aqui é o nosso estudo. Eu sei que como esse capítulo não é muito longo, então por isso que eu resolvi aproveitar para dar essas respostas para vocês. Mas pegue tua Bíblia lá, vamos ler agora no livro de Juízes, o capítulo 21 do livro de Juízes. Vamos fazer esse estudo minucioso para aprendermos, né, a conhecer o nosso Deus melhor. E os filhos de Israel juraram em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. E o povo veio a Betel e ficaram ali até ao entardecer diante de Deus, e levantaram sua voz e choraram com grande choro. E disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel, que hoje lhe faltou uma tribo? A gente observa que aqui o povo já estava tão disperso, tão distante de Deus, que eles estavam já fazendo atrocidades, estavam fazendo abominação aos olhos de Deus. Aqui as tribos já começaram a se separar. É o que eu falei, né, no vídeo passado sobre as igrejas, né? Nós temos, como eu até contei um caso para vocês, que aqui no meu bairro tem 2 religiões, 2 congregações do lado da outra. O que divide só a parede. De um lado é uma religião, eu não vou falar o nome, não estou aqui para julgar ninguém. Eu só estou aqui para comentar sobre esse fato. De um lado tem uma, de outro tem a outra. Só separa uma parede.
Se você prestar atenção, se você for num culto, tudo que o outro tá falando lá, o outro da outra igreja, da coisa ali, tá ouvindo. Porque eles falam no microfone, né? Então cada um quer gritar mais do que o outro. E tem culto no mesmo dia, na mesma hora. Eu fico assim, gente, por que isso? Por que eles não abrem aquela parede e reúnem entre eles e fazem, né? Porque ali tudo não está louvando a Deus? Tudo ali não está adorando um Deus só? Por que tem essa divisão? Para você ver a mentalidade do ser humano. A mentalidade do ser humano. Será que lá no céu vai ter divisão? Você é da tribo de Benjamim, fica aqui. Você é da tribo de Dan, fica ali. Vocês não podem ficar juntos porque vocês vão brigar. Aí chega aqui, é sério, a gente às vezes, né? Mas a gente tem que analisar essas coisas, irmãos. Pô, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não serviria para ir, para ser membro de uma dessas igrejas. Eu não serviria. Porque eu não aceito esse tipo de coisa. Para mim, é muita fraqueza humana. Fraqueza espiritual. Muita falta de amor ao próximo. Né? Ter duas congregações. Assim, eu já acho absurdo ter mais de uma religião, de uma congregação, num bairro. Eu acho isso absurdo. Talvez você fale assim, por quê? Se o bairro é pequenininho, tem mais de duas. Tem pessoas, talvez você é uma dessas, mas eu vou falar. Eu preciso falar. Tem pessoas que moram tão distante da igreja onde ele congrega, sendo que naquela cidade, naquele bairro que ele congrega, tem a mesma denominação que ele segue. Mas ele vai lá para a central. Ele rodeia a cidade inteira para chegar lá na central. Mas no bairro dele tem a mesma denominação que ele congrega. Mas ele não vai naquela denominação, porque aquele pastor daquela igreja ali, ele não gosta dos irmãos, ele não gosta disso, ele não quer se envolver com o pessoalzinho do bairro onde ele mora. Ele se acha o bam, bam, bam. Você acha que essa pessoa vai ser salva? Essa pessoa está fazendo o quê? Acepção de pessoas. Está quebrando o quê? Está quebrando uma aliança com Deus. Está quebrando um mandamento com Deus. Ele está fazendo acepção de pessoas. Você está entendendo? Ah, lá eu tenho um cargo, irmão. O pastor me deu um cargo. Entrega seu cargo e vai trabalhar lá, ajudar os irmãos lá do seu bairro. Vai trabalhar lá. Chega lá, mas lá não tem mais cargo. Se eu for lá, eu vou ser um crente de banco. Não importa. Colabora. Faça aquele trabalho ali crescer. Mostra para o pessoal do seu bairro, para os seus amigos de lá do seu bairro, que você é um religioso, um cristão, um temente a Deus. Mas não, o que eles fazem? Eles andam quilômetros, quilômetros e quilômetros, porque eu estou falando isso. Porque a minha própria filha faz isso. Eu já chamei a atenção dela. Eu estou falando isso porque a minha própria filha faz isso. Eles saem do bairro deles muito distante, vai para o centro, para a central, para pregar lá. Ah, lá ela tem trabalho, mas na igreja também ela pode fazer. Ah, ela faz um trabalho lá no bairro dela. Ela trabalha lá também, ela e ele, o marido dela. Mas por que eles não abrem, né, um local? Porque lá no bairro dela não tem a igreja que ela tem. Mas ela, durante a semana, eles fazem células. E tem já um número bastante significativo. Mas ela não abre. Ela prefere ir lá. Ela prefere levar os irmãos lá na central.
para encher a central, para mostrar para a sociedade daquela região ali da central que aquela denominação religiosa tem bastante membro. Mas os membros se juntam de um pedacinho de cada bairro para ir para lá. É certo isso? Eu pergunto para você, é certo? É honesto? Deus está gostando dessas coisas? Claro que não. Claro que não. Aí o que acontece aqui? Vamos ao nosso estudo aqui. Por isso que eu falo para vocês, esse estudo é minucioso, porque a gente vê as coisas, tá nos nossos olhos, e a gente não enxerga, parece que, sabe, a gente coloca uma fenda nos olhos e, eu não tô vendo, eu não tô enxergando essas coisas, eu não acho nada de... As pessoas não acham nada de mal. Eu não acho nada de mal fazer isso. Se você for falar com uma pessoa, a pessoa vai falar isso, responder. Eu não acho nada de mal, é importante eu servir a Deus. Mas você está servindo a Deus conforme os mandamentos que Ele está pedindo? Você está servindo a Deus dessa forma, conforme os mandamentos? Você está quebrando o mandamento. Porque quando você não vai, você deixa de na igreja do seu bairro para ir na igreja central, você está quebrando o mandamento porque você está fazendo o quê? Acepção de pessoas. E a Bíblia fala que nenhum tio da palavra de Deus cairá por terra. Nenhum tio. Então a gente tem que observar essas coisas. Se você quer ser um cristão, sede santo. Sede santo. Se você quer herdar o reino de Deus, sede santo. Seja humilde. A Bíblia nos ensina muito a sermos humildes. Para você ter uma noção, Jesus, ele era o Filho de Deus, ele veio aqui como Filho de Deus aqui na terra. Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, ele veio como Filho. E ele lavou os pés dos discípulos, sendo que era para os discípulos, quando ele andasse, era para os discípulos jogar um pano vermelho, um tapete, né, de ouro. Nem pano vermelho não, um tapete de ouro para ele passar. Mas o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Era para as pessoas fazerem um manjar, um banquete todos os dias para ele se alimentar. Mas o que ele fez? Deu alimento para multidões. Ele alimentou multidões. E quando uma mulher chega diante dele e derrama o óleo mais caro, o perfume mais caro daquela região que ela tinha, o que ela tinha ali era aquele perfume, ela ungiu a cabeça de Jesus com aquele perfume. Os próprios discípulos dele acharam que era um desperdício ela fazer aquilo. Os próprios discípulos de Jesus, que conhecia que Jesus era o Filho de Deus, acharam que aquela mulher fez o maior barbárie. Você poderia ter vendido e distribuído aos pobres. Quando uma pessoa, para você ter uma noção, como que o ser humano é fraco. Ele se acha, né? O ser humano se acha tão exaltado, tão que gosta muito, né? Olha o que aconteceu. Mas vamos continuar aqui. Aí o que aconteceu aqui? Eles estavam reclamando. Depois que acabou, né, o relacionamento entre Dan e as outras tribos. Porque a tribo de Dan, ela fez a coisa abominável aos olhos de Deus. E destruíram, né? Os benjamitas destruíram, né? A tribo de Dan. Aí o que acontece? Aí eles começaram, né? Eles pararam e viram a barbárie que eles tinham feito.
Depois que fez todo o estrago, eles pararam e observaram que barbárie que nós fizemos. Destruir toda uma nação. E vamos continuar. E foi de manhã do dia seguinte que o povo se levantou e edificou ali um altar e ofereceram holocaustos e oferendas de paz. Depois de matar o mundo todo, né? Aí eles, vem cá, vamos fazer paz. Agora nós vamos fazer paz. Olha a falta de adoração a Deus que faz com as pessoas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu com a assembleia ao Senhor? Porque havia-se feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, dizendo: certamente morrerá. Eles fizeram a barbárie e quiseram se arrepender. Foram lá, fizeram um outro holocausto. Vamos fazer um sacrifício. E esse sacrifício eles comunicam todo Israel, todas as tribos. Venha que nós vamos fazer um sacrifício de adoração. E aquele homem que não vier, esse homem morrerá. Foi uma intimação, foi um decreto, uma ordenança. Se você não for, você vai morrer. Fizeram a besteira, né? De matar todo mundo e depois ainda queria, né, se justificar nesse sentido. E arrependeram os filhos de Israel sobre Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje foi eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os que sobraram? Pois nós juramos pelo Senhor que não lhe daríamos de nossas filhas por mulheres. E disseram: há alguma tribo de Israel que não subiu ao Senhor em Mispa? Eis que ninguém de Jabesh, Gileade, viera ao acampamento à assembleia. E o povo foi contado, e eis que não havia nenhum habitante de Jabes, Gileade. E a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhe ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri os moradores de Jabes, Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer: exterminai todo macho e toda mulher que se havia deitado com o homem. E acharam dos habitantes de Jabesh, Gileade, 400 moças virgens que não havia se deitado com o homem, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. E toda a congregação enviou mensageiros para falar com os filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, e os saudaram com paz. Nesse mesmo tempo voltaram os benjaminitas e deram para eles as mulheres que haviam conservado com vida dentre as mulheres de Jabesh, Gileade. Porém, estas ainda não lhes bastaram. E o povo se compadeceu de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito uma brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciões da congregação: o que faremos pelos que ficaram sem mulheres, porquanto foram exterminadas as mulheres de Benjamim? E disseram: a herança dos que sobraram é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser apagada. E nós não poderemos dar-lhe mulheres dentre nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: amaldiçoado seja quem der uma mulher a Benjamim. E disseram: eis que há anualmente uma festa do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, ao leste da estrada que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. E ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e ficai de vigia nas vinhas. E olhai, e eis que quando saírem as filhas de Siló a dançar em rodas, sai vós das vinhas e agarrai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E se vieram os pais e seus irmãos para brigar convosco, diremos: tende compaixão deles, porque não tomamos mulheres para cada um deles, e vós não las destes, para que sejais culpados. E fizeram assim os filhos de Benjamim, e levaram mulheres de acordo com o seu número, das que dançavam, e capturaram. E foram-se e voltaram à sua herdade. E reconstruíram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali para cada uma da sua tribo,
para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Observe que o mal jaz à porta. Deus pede para eles não tomarem filhas estrangeiras. Eles mesmos se matam. Eles mesmos se destroem. Eles mesmos se abominam. E eles mesmos rasgam. E eles achavam ainda que eles estavam fazendo a coisa certa. Foi aonde que a corrupção imperou no povo de Israel. Quando Jesus veio aqui, Jesus falou assim: eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. Ele veio para resgatar esse povo que havia perdido. Ele mesmo disse: eu vim para os que estavam perdidos. Tem aquela passagem, né, aquela parábola, né, das 10 virgens. Das virgens não, das ovelhas, né, perdidas, que 99, uma estava perdida e Deus foi atrás dessa uma. E aqui a gente percebe isso, que quando Jesus veio aqui na terra, ele veio por esse povo que já havia perdido, que estava disperso, que com o tempo, né, eles se perderam, mas eles eram ovelhas, eles eram filhos de Deus, eles eram os escolhidos. E mesmo sendo os escolhidos, eles ainda rejeitaram a Deus. Os escolhidos rejeitaram a Deus. Talvez você é um escolhido. Talvez você está dentro da igreja. Talvez você se acha um cristão. Mas você rejeita obedecer os mandamentos de Deus. Não está na hora de você parar para analisar essas coisas? Quando eu falo para vocês que Deus é misericordioso, é nesse sentido. Ele sempre está levantando um profeta, um sacerdote. Não importa se é homem, se é mulher. Como infelizmente temos muitos pastores que falam que mulheres não podem ser pastoras. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe. Aliás, Deus não escolhe aquele homem ou mulher. Deus escolhe quem Ele quer. Ele escolhe criança, Ele escolhe... É o que eu falo, Ele escolhe até animal. Ele escolhe uma árvore. Com Jonas, o que aconteceu com Jonas? Foi uma aboboeira. Deus escolhe quem Ele quer. Que tudo nessa terra é criação de Deus. Nós, seres humanos, somos uns próprios pobres mortais. E nós carecemos da misericórdia de Deus. Então não seja arrogante. Não queira ser melhor do que o outro. Porque você não consegue. Você não consegue se livrar da mão de Deus. Você não consegue. Não tem médico que tira você das mãos de Deus. Não tem juízes, não tem advogado, não tem ninguém que tira você das mãos de Deus. Quando Deus quer, Ele faz. Então tome cuidado. Aqui na terra não tem nenhum ser humano que consiga. Nem o diabo. Que Deus permite o diabo ir até lá. Lembra quando foi com Jó? Deus permitiu que o diabo tocasse na pele dele, no corpo dele, nos bens materiais, na vida dele.
Mas disse para ele, não toca na vida dele. Porque quem tem esse poder de tirar a vida de alguém é só Deus. Aí talvez você me pergunte, mas uma bala perdida. Deus tem esse poder. Mas se você tirar a vida de alguém, ele deixa bem claro para você, não matarás. Ai daquele que mata alguém. Porque você está tirando esse poderio de Deus. Se você matar alguém, você está tirando. Você será castigado. E o pior castigo que existe é o castigo de Deus. Homem pode deixar você preso durante 30 anos, os juízes, né? Mas Deus pode te lançar no inferno. Você pode perder a sua vida, o seu espírito, porque o espírito não morre. A Bíblia é bem categórica, fala isso. Irmãos, terminamos por aqui esse capítulo, esse livro, né? Livro de Juízes. Como aprendemos com esse livro? Como aprendemos com esse livro? Se você não sabe, não tem conhecimento de todos esses estudos, temos já gravado no nosso canal todos esses estudos até aqui. Nós iremos para o livro de Ruth. Talvez você fale assim, o livro de Ruth, ele é bem curtinho. Ele é bem curtinho. Que Deus nos dê sabedoria para saber interpretar esse livro, como Ele tem nos dado até agora. Que Deus esteja com todos nós, que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, que a paz reine no teu lar, que você possa, permanecer na presença de Deus, observando os mandamentos, que tudo Ele nos manda nós obedecermos para sermos santos. Ele quer santidade. E santidade é isso que nós estamos procurando nessa terra. Santidade diante de Deus. Procure conhecer seu Deus. Procure. Não fique só nas falácias de igrejas, mas procure conhecer o seu Deus dentro da palavra sagrada de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se inscreva no canal, dê joinha, irmãos, dê joinhas. Por que eu falo isso? É porque o YouTube, ele só sobe o canal, ele como fala, ele mostra esse canal para outras pessoas se tiver muita visualização. Se tiver pouca visualização, ele não mostra. Então, esse trabalho aqui é um trabalho, nossa, isso aqui era para estar valendo dinheiro, eu poderia estar cobrando horrores de você, como tem muitos aí que prega palavras que não são edificantes e ainda ganha dinheiro. Eu não estou cobrando nada de você. Eu só peço para você, dá joinha aí, compartilha com seus grupos de WhatsApp, não custa nada. E nisso você também está fazendo a obra de Deus, tá bom? Eu conto com você, eu e Deus contamos com você. E eu espero que você nos ajude nesse sentido. Ajuda eu e Deus. E se você ajudar eu e Deus, você também está se ajudando, tá bom? Então, que Deus nos abençoe a continuarmos nesse trabalho. Se Deus me levar hoje, eu já estou satisfeita que eu já consegui passar a mensagem de Deus para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.